é de hoje que eu vejo comentários em algum dos vídeos daqui do canal com pessoas dizendo que estão cansadas de Analog Horror. E sendo bem sincero, eu não posso culpar elas. É totalmente lógico que uma comunidade que passou mais de 5 anos vendo as mesmas tropes e clichês desse gênero específico, uma hora não aguenta mais escutar aquele bip de alerta e vozes feitas em TTS. Além de que, vamos combinar, vários outros subgêneros do terror da internet acabaram mostrando muito mais potencial que o Analog Horror, já que é um subgênero que inegavelmente acabou ficando um pouco estagnado onde estava. Então assim, depois das exaustivas tentativas de criar um novo Mandela Catalog, tudo que nos restou foram projetos com inteligência artificial, milhares de fanfics de infecção e, sei lá, ARGs de Roblox. É claro que tiveram sim muitos projetos bons que tiveram a atenção que mereciam, eu não estou desvalorizando essas pérolas perdidas no meio do lamaçal, mas ainda assim existiram também muitos outros projetos extremamente bem trabalhados que acabaram passando desapercebidos. E aqui eu me refiro a projetos com ideias diferentes e execuções arriscadas, ou que simplesmente eram estranhos demais para o público que preferem imagens assustadoras no lugar de uma narrativa bem escrita. Dentre esses, que em algum momento vão virar vídeo aqui pro canal, tá o Sins of the Past, um dos meus favoritos nesses últimos 2 anos. Com uma apresentação bem exótica e episódios com diversos formatos, ele se apresenta como uma típica história de mistério e terror psicológico que traz alguns elementos que são bem familiares para quem acompanhou o Petscop na época. Um horror meio surrealistas com um desconfortável pezinho na realidade. O projeto foi criado em 2022 e até o momento conta com 9 episódios sem distinção entre temporadas. Como qualquer outro contexto seria praticamente um spoiler, é melhor a gente começar logo pelo começo. I pick one body part and I find out anything I want to know about it. I just want to find out about my daughter's dreams, and if it's not you controlling them, then who the hell is it? You should know her very well. Why don't we take a walk together? Just you and I. Down Charlotte's Hall of Dreams. O vídeo abre nos revelando uma data, 20 de fevereiro de 1977, e logo em seguida exibe uma tela de carregamento como se a gente estivesse usando algum aparelho tecnológico ficcional da época. Nessa mesma tela a gente vê uma pequena pré-visualização do que seriam as imagens que a gente vai ver em seguida. Elas estariam assim porque, de acordo com o que diz o pequeno texto, grandes porções da seguinte gravação foram adulteradas ou deletadas completamente. Por causa disso, foi perdido o contexto principal para que seja compreendido o que está sendo exibido. Desse jeito, a gravação se inicia e a gente vê uma cena bem esquisita desse bebê dormindo enquanto 2 vozes conversam de fundo. Apesar do começo da conversa estar cortada, a gente pode entender ao menos um pouco do que está acontecendo. Um pai pedindo ajuda a alguém para acessar os sonhos da filha, o que já é bizarro o suficiente, mas não para por aí. Ligando a legenda durante esse momento, a gente tem a revelação dos nomes Bill Settle e King, que provavelmente se referem a esses 2 indivíduos conversando. A gente não sabe exatamente quem eles são no momento, mas agora a gente já tem uma leve noção do que as gravações que a gente vai ver foram feitas a partir de algum dispositivo capaz de registrar os sonhos das pessoas. Não é à toa que no final do diálogo, um dos caras cita que a gente vai entrar no salão de sonhos da Charlotte. Então, depois disso, a gente é levado a uma tela de carregamento que parece totalmente normal, mas que não é. Quando a tela finalmente é carregada, a gente é levado para o que a legenda descreve como Sonhos de Charlotte Settle, o que confirma que o Bill Settle é justamente o pai apresentado na cena anterior. Nesse novo ambiente, existem muitos pequenos detalhes que são apresentados ao mesmo tempo, como pedaços de cenário que parecem ser feitos de papel, a textura pixelada que faz tudo parecer um conjunto confuso de imagens e, enfim, toda essa maluquice que vocês estão vendo. É bom ter em mente que tudo que a gente está assistindo nesse momento está sendo revelado sob a perspectiva da própria Charlotte, afinal a gente está dentro do sonho dela, então por isso os seus pensamentos internos são revelados no texto presente na parte inferior da tela, onde a gente pode ver ela parecendo totalmente confusa e se questionando sobre o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, outra voz aparece para interagir com ela, essa sendo representada a partir desse texto branco que aparece no meio da tela. A voz sugere para que a Charlotte pegue a lanterna presente no seu bolso, o que ela imediatamente faz. O interessante é que o sonho apresenta tudo isso como se fosse um jogo,
jogo, onde a lanterna permite que ela acesse outras áreas do salão que antes estavam inexploradas. Como é um tanto óbvio, aqui a Charlotte se refere ao rosto de uma garota com Maria Chiquinhas que aparece durante a transição das cenas. Esse mesmo rosto é o que aparece lá na tela de carregamento do começo do vídeo. Esse desenho ou caricatura é usado para representar uma garota chamada Tia, que apesar do nome vai ser bastante importante para o decorrer da história. De todo modo, o próximo cenário se parece muito com um fliperama de shopping ou algo semelhante a isso. E na tela surge um texto escrito em vermelho que não pode ser interpretado, porém a Charlotte responde dizendo: eu poderia ter impedido tudo isso. Mais uma vez, a série nos dando uma dica sobre o que poderia ter acontecido para o Bill precisar vasculhar os sonhos da própria filha. A voz, agora representada em vermelho, então diz para Charlotte continuar com o sonho, algo que a motiva a chegar mais perto da máquina de pipocas presente no local. Ali perto, ela encontra um cartão de identificação e segue para o outro lado do cenário. O bicho não reage de primeira, só sendo ativado no momento em que ela tira aquele cartão do bolso. Fazendo isso, a cena inteira é tomada por uma estática esquisita e tudo que a gente pode ver é novamente aquele texto em vermelho dizendo: o seu pai vai acordar em breve, então vou deixar pra você um último presente. E isso dá início a esse áudio bem bizarro. You're gonna die too, aren't you? I can feel it. It's okay. We'll be reborn together. I'll never be alone again. I'll keep holding on to you forever. Nesse ponto, já fica um pouco evidente qual é o contexto do que está acontecendo, e parece bem simples. Alguma coisa aconteceu com essa menina chamada de Tia, algo trágico e misterioso o suficiente para levar um pai a investigar os sonhos de Charlotte para conseguir descobrir a verdade. O mais interessante, e que precisa ser notado, é que a Charlotte realmente sabe o que aconteceu, mas por algum motivo não consegue ou não quer dizer a verdade. Ainda assim, é bem bizarro imaginar que o Bill está assistindo todas as coisas bizarras que a gente vê até o momento a partir desse aparelho desconhecido que parece ter alguma relação com esse indivíduo chamado de King. No começo do vídeo, o Bill aparece falando alguma coisa relacionada ao fato de alguém estar ativamente controlando os sonhos da sua filha. Destaque para a palavra controlando. Isso pode significar que esse King, referenciado na legenda, pode ser justamente a voz com texto branco que aparece no sonho da Charlotte, a guiando e dizendo o que fazer para conseguir extrair mais informações. Nesse caso, se a voz branca é o King, quem é a voz vermelha que também aparece? Bom, assim a gente chega na segunda parte do vídeo, e ela começa com uma tela coberta por um texto em vermelho dizendo: o King se foi, é apenas eu agora. Mais cedo você falou sobre quem estaria controlando os sonhos com ele, não é? Você entendeu agora, Bill? Essa é uma história trazida pelos seus próprios pecados. A cena é interrompida por uma sequência de imagens desconexas acompanhadas por uma versão bizarra de Parabéns pra Você, um elemento que vai voltar a aparecer mais tarde, mas não se preocupa com isso. O que realmente importa nesses minutos finais desse primeiro episódio tá justamente no último áudio, onde a gente pode escutar a própria tia Settle falando sobre sua irmã, Charlotte. Oh, Mr. Lewis. Nap. Well, it's just... Charlotte and I had an argument. She kept trying to get on me about how I got hurt and how she could help, and everything she usually says. She doesn't even sugarcoat that she thinks I'm weak and that I can't take care of myself. I mean, she's literally beat people up for me. All for a prick like me. Everything you all think I worked for, every little play I've acted for, it wasn't even my work, it was all Charlotte. Yeah, I did the acting, and
Yeah, I went up there on stage, but she's the one that set me up with everything. She helped me memorize my lines. She helped me move around on stage when I couldn't. Do you know how horrible I feel when I trip on stage without her? How horrible it is to know that I can't do anything without her help? Sorry. You didn't need to hear all that. Esse diálogo é bem estranho por diversos motivos, mas é bem útil para que a gente possa traçar um perfil de quem essa garota era antes de desaparecer e que tipo de relação ela tinha com a própria Charlotte. Justamente pela falta de um contexto melhor, esse diálogo inteiro deixa entender que as duas possuíam uma relação minimamente próxima, mesmo que elas possuam diferenças de personalidade. Eu vou tentar não ponderar muito sobre as pontas soltas que ficaram nesse primeiro episódio, mas o próximo pode nos oferecer alguns detalhes muito mais diretos. O próximo vídeo tem um formato bem diferente do anterior, pois ao invés de ser mais uma gravação de um sonho da Charlotte, a gente tem aqui a captura de tela de um novo personagem. A tela de inicialização do Windows XP revela que o usuário na máquina seria essa pessoa referida aqui como o agente Millie, uma investigadora da polícia que parece bastante interessada em um caso arquivado que foi registrado no condado de Windsor, e mantém o nome desse condado fresquinho na tua memória. Em meio aos documentos dela, ela abre um arquivo de texto chamado Conclusão Final, onde nele a gente pode ler o seguinte: a Township tem pouco a ver com o desaparecimento de Windsor. É pouco provável que exista uma grande conspiração quando se trata dessa companhia. Por favor, direcione todos os esforços para os visitantes frequentes dessa localização. Obrigado. Como o próprio título sugere, essa teria sido a conclusão de uma investigação que aconteceu antes dessa da Millie, o que implica também que a sugestão deixada no final do texto não acabou sendo muito útil. Dito isso, é muito importante levar em conta que a Township foi citada no vídeo anterior, no momento em que a Charlotte encontra o seu cartão pessoal no chão daquele cenário. E considerando que ela ainda era uma criança ou adolescente durante a gravação daquele sonho, por que diabo ela teria o cartão de uma empresa? De qualquer forma, a esse ponto tá bem claro que a investigação da agente Millie tem conexão direta com a morte da tia. Então, é de se esperar que a gente tenha todas as nossas dúvidas respondidas de uma só vez, né não? Não crie expectativa. A agente Millie então decide acessar o site oficial da Township a critério de curiosidade. O que de início parece ser um beco sem saída, porque a maioria dos links parecem levar para algumas páginas inúteis com piadinhas ou páginas que simplesmente não funcionam. Por outro lado, a Millie consegue um resultado muito bem-vindo ao acessar o chat de suporte do site, porque ao contrário de ter um bot para responder perguntas e resolver problemas de forma automática, a página do Township conta com um atendente real. Isso poderia até ser só um detalhe interessante, mas ele se mostra ser bastante útil em responder algumas perguntas. Você é um funcionário, certo? É, tipo isso. Esse trabalho tá ficando bem parado. Eu duvido que a companhia dure mais um ano ou dois. Toda essa história acontecendo em Windsor realmente colocou um alvo na empresa. Ah, sim, é exatamente por isso que eu tô investigando. Bom, eu vou te contar. A Township nunca foi muito aberta sobre as suas intenções. Eu não estou dizendo que eles tenham alguma ligação com os desaparecimentos, eu realmente duvido disso, mas vale a pena dar uma olhada, eu acho. Depois dessa interação, a Millie decide acessar a página do Jogador da Semana, um mural que serviria para destacar um usuário aleatório do site com base nos resultados presentes em seus dados. E por coincidência, o jogador daquela semana era identificado apenas com as letras CHAR, que por sinal, se tu usar um pouquinho do teu cérebro, tu percebe que é a primeira sílaba do nome Charlotte. Indo um pouco mais a fundo, a Millie clica em um link que a levaria direto para a arca de pedidos, mas ao invés disso, o site a coloca em uma outra página, o diretório. Ali, o usuário é oferecido 3 opções: o que é Umbra, pessoas de interesse e documentos. O primeiro link revela um texto com algumas informações bem suspeitas. Umbras, até onde sabemos, são uma explicação para a maioria dos avistamentos paranormais relatados ao longo da história. Sejam demônios, espíritos ou até fantasmas. Até onde sabemos, elas explicam a maioria deles, até mesmo os conceitos mais rebuscados. Uma Umbra, até onde podemos discernir, é simplesmente uma entidade obcecada pela ideia de evolução e perfeição, consciente ou inconscientemente. Em todos os casos que vimos até agora, essa obsessão pela perfeição tem sido física. Umbras tendem a se apegar a um objeto ou, às vezes, até mesmo a conceitos após a sua morte humana. O mais comum, pelo que coletamos, é um objeto valioso para alguém próximo ao local de sua morte. Uma relíquia de família, um presente de alguém querido,
Coisas assim. Ao se aprimorarem, eles tendem a usar os objetos possuídos da melhor maneira possível. Se morreram perto de madeira, as formas ou estágios que assumem podem começar a se parecer muito com madeira de árvore. Se morreram na neve, se parece com neve. E assim por diante, tentando construir uma forma perfeita, mais humanoide. Mas será que existem outras formas de aprimoramento? Isso vai fazer mais sentido em outro momento, mas eu imagino que alguns de vocês já devem ter uma ideia de para onde essa história vai. Antes que a Millie pudesse passar para a próxima página, o assistente a questiona em que página ela estava naquele momento, pois aparentemente a página sobre Umbras não estava disponível para ele, que era um funcionário da empresa dona do site. Millie então acessa a página das pessoas de interesse, e aqui as coisas começam a se conectar ainda mais, porque para poder acessá-la, o usuário precisaria colocar um e-mail e uma senha para logar na conta de acesso ao sistema. E por sorte, a investigadora estava acompanhada com alguém que tinha total acesso aos dados dos usuários que haviam criado uma conta ali em algum momento. Acessando o registro de usuários, o assistente retorna com o e-mail charlottelittlefinger@hotmail.com e a senha Dream Machine. Charlotte, máquina de sonhos. Tu tá percebendo as coisas se conectando cada vez mais, né? Esse login permite que a Millie acesse um banco de dados com várias informações sobre as pessoas do círculo de convivência do usuário, além dele mesmo, óbvio. As 3 pessoas de interesse são a própria Charlotte, a sua irmã Tia e a Ruth, que era uma garota que a Charlotte gostava. Cada uma dessas 3 pessoas tem um pequeno texto com informações sobre elas, e eu vou lê-las aqui só pra gente não ficar com nada faltando. Charlotte. Alta, barulhenta e irritante. Charlotte parecia ter um pavio extremamente curto e pouca paciência com qualquer pessoa, incluindo seus próprios amigos. Ela poderia se encaixar confortavelmente no estereótipo de valentona que costumamos ver apenas em filmes cafonas, exceto que era muito raro ela ser parada por algum herói corajoso como protagonista. Ela era frequentemente vista no fliperama mais próximo ou cuidando da sua irmãzinha, Tia. Apesar de seu comportamento rude e seu jeito de lidar com as coisas, a Charlotte sentia pouco conforto em fazer qualquer coisa que não ajudasse seus amigos e familiares a alcançar o que ela acreditava ser seu propósito. Talvez fosse por causa da sua própria falta de um. Tia Settle era uma pessoa bastante caprichosa. Pouca coisa permaneceu consistente nela ao longo de sua vida, além do sonho de um dia ser atriz. Algo que Charlotte Settle, sem dúvida, desempenhou um papel fundamental na construção antes do falecimento infeliz de Tia. Com base nos sonhos de Charlotte, parece que seu assassino a seduziu com promessas de que ela trabalharia para realizar o seu sonho de atriz sem a ajuda de Charlotte. É provável que Tia fosse muito insegura em relação à sua própria capacidade de fazer as coisas, agravada por sua deficiência visual. Sabia-se que ela sofria bullying ou era geralmente desconsiderada em sua classe. Ruth parecia ter o passado mais traumático de todo o grupo de amigos. Não se sabe o que aconteceu com ela. Sabemos que seu irmão King matou seus 2 pais antes de finalmente sucumbir a um tiro na cabeça dado por Ruth. Sua família tinha uma herança considerável para deixar e ainda assim, Ruth não tocou em quase nada dela. Parece que ela gostava de gastar todo o dinheiro que tocava em combinações de roupas estranhas. Quieta, paciente e bastante fácil de manipular. Ruth não se parece nada com seu irmão. Não é de se estranhar que a história da Ruth seja a mais interessante. Afinal, além da experiência traumática que ela viveu, a gente também vê a citação de um nome familiar, King. Seria esse o mesmo King que apareceu no começo da história? Se sim, como exatamente esses eventos se encaixam após o que a gente viu no primeiro episódio, onde, pelo que dá a entender, as coisas que a gente viu lá aconteceram pouco tempo depois da morte da Tia? Obviamente tem alguma coisa muito errada aqui fora do lugar, mas nada é mais esquisito do que o vídeo presente no arquivo da Tia. No momento em que Millie percebe que o caso envolve algo muito além de um simples sequestro e assassinato, a investigadora até tenta conversar com o assistente, mas o mesmo não responde mais. Diante desse beco sem saída, a Millie deleta seus arquivos e infelizmente percebe que fingir que o problema não existia certamente era a melhor opção. Probably saw whatever that was too.
O terceiro vídeo começa com esse diálogo bem esquisito, em um formato totalmente diferente de antes. Agora, a tia é representada como um sprite de um jogo, assim como o seu diálogo é exibido em uma caixa de texto, também associada a RPGs e outros jogos de narrativa. Isso é um detalhe que nos leva de volta para o episódio anterior, pois em um dos diálogos da Millie com um assistente, é dito que a Township mantinha informações pessoais dos moradores daquela região para a realização e atividades no site da empresa, além também da produção de jogos interativos para a comunidade. Dessa forma, o episódio inteiro é apresentado nesse formato, como se fosse a cutscene de um jogo. Apesar desse episódio trazer a promessa de nos oferecer alguma clareza com relação aos eventos que resultaram no desaparecimento da tia, as suas informações são um pouco confusas, principalmente no começo. Durante a primeira cena, a gente vê a Charlotte aparecendo brevemente para acordar sua irmã. Depois a gente tem a tia aparecendo rolando em um cenário que supostamente deveria ser a escola, e ali a gente tem dois personagens que teoricamente deveriam ser importantes. Após uma transição bem esquisita e desconfortável, a tia comenta que seria bom voltar para casa, porém, o diálogo é interrompido no momento em que a câmera simplesmente cai no chão, forçando ela a sair do personagem e ir consertar. Isso acaba dando início a uma interação bem hostil vinda da garota loira. Ela acaba provocando a tia ao dizer que o cabelo dela cheirava a vermes e que ela era, entre aspas, feia pra caralho. É nesse momento então que a gente tem a revelação de uma informação bem importante lançada repentinamente. A tia tinha algum problema visual. Detalhe que também explicaria o motivo para ela simplesmente aparecer rolando e batendo contra a parede, mas acaba não explicando como ela conseguiu sair correndo de casa até a escola sozinha. Talvez seja só uma liberdade criativa da tia, já que é ela mesma que está contando a sua história, ou talvez o problema visual dela não seja uma cegueira total, e sim parcial. Enfim, eu tô só teorizando aqui. Ainda assim, a cena seguinte é bem curiosa. Não é bobagem nenhuma cogitar que essa cena representa exatamente o que aconteceu com a tia no dia do seu desaparecimento, o que praticamente confirma ou ao menos sugere o que já era de suspeitar, que ela foi assassinada por alguém. Informação que também de certa forma justifica o motivo da Millie ter retornado a esse caso anos depois, já que no próprio texto de conclusão final e também a forma com que o atendente e a própria Millie se referenciam a esses eventos, eles só citam os desaparecimentos, não falam sobre assassinatos ou morte, o que leva a crer que um detalhe muito importante da história foi perdido nesse meio tempo, mas a gente já vai entrar nesse assunto. A cena seguinte nos dá mais algumas informações com que trabalhar, pois novamente o formato do episódio muda para uma combinação de estilos diferentes para representar o que aconteceu com as pessoas envolvidas no caso após o desaparecimento da tia. Yes. Hey, Ruthie. Charlotte? Why'd you call? It's so early. Yeah, so... Did Tia stop by your place last night? We got into a bit of an argument, and she just stormed off. I'm really worried here, Ruthie. Bom, essa cena é um pouco longa, mas o que a gente ouve aqui é uma ligação entre a Charlotte e a Ruth no dia seguinte ao desaparecimento da tia. Em certo ponto da conversa é citado o nome de outra pessoa do grupo de amigos, um rapaz chamado Jay, que também vai ser muito importante lá na frente. Porém, o que realmente é interessante aqui tá no momento em que a Charlotte conta o que aconteceu na última vez que ela viu a irmã, porque ela diz que as duas tiveram uma discussão e a tia simplesmente fugiu de casa, o que curiosamente não bate exatamente com o que foi mostrado no início do episódio, onde a Charlotte simplesmente acorda a irmã na hora de ir para a escola, elas conversam e tudo acontece normalmente. Aqui no roteiro eu digo que isso possivelmente ou é uma contradição do roteiro ou é uma contradição da própria tia, no sentido de que talvez a tia não seja uma narradora muito confiável e que muitos detalhes contados por ela, apesar de serem poucos, talvez não sejam realmente realistas, no caso, não tenham acontecido daquela forma. Porém, analisando melhor o episódio, é bem provável que o que ela estava apresentando lá no começo do vídeo não tenha sido realmente o dia em que a tragédia aconteceu. Provavelmente
Provavelmente ela só estava querendo representar algum dia normal, ou alguma coisa do tipo, querendo contar mais sobre ela mesma. Não é à toa que a gente vê detalhes que indicam a vontade dela em ser atriz, e também o bullying que ela sofria dos companheiros da escola. Nesse caso, talvez ela tenha mostrado sem querer aquele momento onde aparece ela sendo arrastada e morta no meio da floresta. Além de que essa cena também tem uma leve inconsistência com o que a gente vai ver mais pra frente, mas no momento bora deixar isso por aqui. Só mantém em mente que no decorrer de toda a série a gente vai ver o mesmo momento sendo representado de formas diferentes, justamente por estarem sendo apresentados sob perspectivas de pessoas diferentes. A cena seguinte é bem triste, para dizer o mínimo. Na tela a gente vê alguém entrando em um quarto e encontrando um corpo de alguém pendurado no teto. E por cima da imagem a gente tem esse bloco de texto aparecendo na frente. Como dá para notar, ele está incompleto, mas é possível ter uma ideia de qual é o conteúdo sendo dito. Pelo que o texto implica, essa cena representa o que aconteceu com a mãe da Charlotte e a tia depois dos eventos da tragédia. E o final dele tem a crueldade de dizer que a Charlotte foi a real responsável pela morte da tia e da Nina. Mas quem que é Nina? Depois de alguns áudios sem contexto, a gente é levado para uma situação levemente peculiar, porque a gente tem uma animação que representa o que deveria ser um interrogatório feito com a Charlotte com relação à morte da tia. Porém aqui existe um detalhe bem curioso, porque o policial diz com todas as letras que a Charlotte foi a responsável pela morte da tia e da Nina, o que à primeira vista não faz muito sentido. Primeiro que a gente nem sabe quem é a Nina, e segundo, a Charlotte praticamente é a protagonista da série, e a gente viu muito bem que ela não teve nenhum envolvimento com a morte da irmã. Então, por que toda essa suspeita? Primeiro que é possível que esse interrogatório não tenha acontecido no mesmo período que as tragédias, e sim alguns anos depois. O que a gente não pode esquecer é que a agente Millie estava revisitando o caso em uma época que já contava com o Windows XP, então essa possibilidade não é impossível, já que a tragédia, os desaparecimentos aconteceram lá nos anos 70. Mas, de qualquer forma, a gente entra então no segundo ato do episódio, que talvez seja um dos trechos mais brutais da série até o momento. O que acontece nesse trecho é bem curto e direto. E pelo que parece, alguém decide utilizar uma das máquinas do fliperama para encontrar pistas sobre o que aconteceu com a tia. Essa pessoa, identificada como Harmony, não diz de onde exatamente ela tirou a ideia de vasculhar em um lugar tão inusitado, mas mesmo assim ela comenta que teria sido uma ideia melhor perguntar para um conhecido ou outra pessoa do grupo de amigos da garota. Curiosamente, quando ela coloca o próprio nome no jogo, a gravação começa a apresentar alguns erros junto do jogo, e o que acaba mudando o nome do jogador para Lois ou Louis, uma indicação de que, de alguma forma, a Harmony não tinha muito controle sobre o que estava acontecendo, quase como se o jogo tivesse tentando contar pra ela alguma coisa. E isso fica ainda mais óbvio quando o jogo se inicia e a gente vê a tia caminhando pelo fliperama. Pelo que dá pra entender, a tia tava ali sozinha porque ela tinha acabado de ter uma discussão com a Charlotte, algo que estranhamente se encaixa perfeitamente com o que foi dito algumas vezes anteriormente, porque o que a gente tá vendo dentro desse jogo são os eventos que infelizmente resultaram na primeira tragédia da família Settle, já que depois que esse personagem misterioso convence a tia a conversar com ele lá na sala dos fundos, a gente tem uma perfeita confirmação do que realmente aconteceu com ela. I truly cannot do this anymore. Why can't somebody else deal with all of this? Why does it have to show me? Além desse trecho confirmar que a tia realmente foi assassinada, ele também nos contextualiza sobre o que é aquela cena mostrada no fim do primeiro ato. Aparentemente, depois de ver o que aconteceu com sua filha, a Harmony não conseguiu suportar o tormento e acabou tirando sua própria vida. Mas quem fez o jogo mostrar aquilo pra ela? E quem é Lois Eden? Louis, can't you stop pulling me now?
I don't want to go wherever we're going. I haven't felt my legs in a while now. It is cold after all. Can't we stop by my house to get some sweatpants? And a coat? Why do you keep whispering to yourself, Louis? Can't you hear me? I don't want to go. Please drop me already. I need to go say bye to Charlotte. O quarto episódio começa com uma cena bem trágica, onde a gente vê a perspectiva da tia sendo arrastada pela neve. Isso logo é interrompido quando a garota é jogada em uma cova improvisada e acaba se deparando com alguma coisa que eu não consigo identificar exatamente o que é. A cena seguinte, agora representada em um desenho animado, então exibe um diálogo de alguém conversando com a tia em um contexto bem esquisito, com alguém que possui o diálogo sendo representado com texto na cor vermelha. Algo que a gente já viu antes. Logo em seguida, a gente é levado para o dia 14 de setembro de 1975 e a gente é apresentado ao pequeno grupo de amigos da Charlotte, formado pelo Jay, pela Ruth e a Nina, que na ocasião era a aniversariante. Apesar de ser um evento familiar e comum, o grupo parece não se sentir muito confortável com o fato de toda a comunidade da região estar presente ali. Por causa disso, eles então decidem se acomodar em uma mesa no canto do fliperama e brincar de verdade o desafio para passar o tempo. O Jay desafia a Charlotte a carregar a Ruth ao redor do fliperama, a Nina desafia a Charlotte a confessar que gostava da Ruth, e por fim, a Charlotte desafia a Nina a ficar dentro da sala dos fundos do fliperama por 30 minutos. O que realmente acontece depois dessa cena ainda é um mistério pra gente, porque logo em seguida, um outro personagem capaz de quebrar a quarta parede surge na tela dizendo que ao invés de mostrar o que aconteceu após aquela interação, ele vai nos apresentar outra coisa. Curiosamente, ele também diz que boa parte das coisas apresentadas vão parecer não ter nenhum sentido e que isso tudo era culpa da Charlotte. Mas, tanto faz, não é como se a gente não tivesse acostumado a ver coisas sem sentido nessa série até o momento. A gente é mandado então para uma cena do dia 26 de dezembro de 1976, que também possui um formato diferente. Esse parece muito mais com um joguinho 3D com sprites, como aqueles jogos de computador antigos. Nele, a gente vê a Charlotte seguir por um corredor onde ela encontra algumas figuras interessantes. Um ceifador aficionado pela própria foice, um zumbi que gosta de assustar os outros, um monstro reclamão, um espírito azul querendo ver o seu irmão e um esqueleto vermelho que nega ser irmão do azul. Esses 5 camaradas são tão esquisitos que eles provavelmente representam outros personagens na vida real. Mas bora deixar esse detalhe para ser analisado outra hora, porque por enquanto o nosso foco tem que estar nessa cela esquisita presente no final do corredor. Who are you? Jesus, creepy little asshole. To call me that sounds like a reflection of your own character. A interação entre esses dois personagens é bem interessante, porque apesar desse cara gigante e assustador estar muito bem preso atrás dessas grades, ele não parece necessariamente hostil ou violento. Na realidade, ele apresenta um comportamento bem neutro, sem nenhuma má intenção, o que rapidamente faz a Charlotte ganhar confiança nele. De início, o grandalhão parece bastante atormentado, dizendo que ele escutava tudo que acontecia dali de dentro, desde crianças gritando até adultos bebendo e rindo. Não fica muito claro o que ele é exatamente, já que ele mesmo não consegue responder a questão quando é perguntado pela Charlotte. Tudo que a gente sabe nesse momento é que o nome dele era King. Sim, King, o irmão da Ruth. Apesar da Charlotte não saber do passado da Ruth e por consequência nunca ter ouvido falar do King, ele demonstra ficar feliz por saber que a sua irmã tem uma amiga, algo que ele não esperava que fosse acontecer após a tragédia que envolveu seus pais. De acordo com a versão presente nos dados da Township, o King teria matado seus pais e acabou morrendo pelas mãos da irmã. O que teria levado esse crime a acontecer a gente ainda não sabe, ao menos até agora. Tudo o que nós sabemos desse evento vem da cena que o próprio King vai mostrar para Charlotte nesse momento. Pelo que dá pra entender, no meio de uma madrugada qualquer, a Ruth ficou preocupada com o fato dos seus pais não terem ido até o quarto dela dar um beijo de boa noite, algo que seria a rotina. A garota então se levantou e foi até a sala para ver o que tinha acontecido, e é nesse momento em que ela se depara com os corpos dos seus pais no chão. Ela correu chorando até eles, tentando cobrir os seus ferimentos e tentando até limpar o sangue, mas aquele desespero apenas impediu que ela percebesse que o seu irmão estava bem atrás dela, com uma faca ensanguentada nas mãos. As intenções dele eram bem claras e o rapaz então logo avançou na direção dela sem hesitar. Porém, antes da gente ver o que aconteceu em seguida, a memória oferece para Charlotte 3 opções.
um espelho para vergonhosamente olhar para si mesmo antes de morrer, um laço para ficar bonita antes de morrer, ou a opção mais óbvia, se defender. Bom, parece que eu estava um pouco enganado. O King não é um indivíduo tão confiável quanto esperado. Ainda assim, aqui a gente se depara com outra inconsistência, porque os dados da Township diz que o King morreu com um tiro, enquanto aqui na memória a gente viu que ele morre com uma facada. Novamente, existe sempre a possibilidade da memória ter sido alterada, já que foi o próprio King que mostrou, mas com certeza essa pequena mudança não foi por acaso. Logo depois desse momento bem peculiar, a gente é mandado para uma pequena situação sem muito contexto. A gente vê 3 representações do grupo de amigos da Charlotte enquanto eles conversam sobre entrar em algum lugar para experimentar um jogo novo. É então que, repentinamente, a interação deles é interrompida pelo som alto da música de Parabéns Pra Você sendo tocada em uma caixinha de música. E depois desse momento a gente vê os 3 deitados no chão, enquanto uma figura esquisita surge sobre elas, se movendo alegremente de forma um pouco esquisita. Olhando com um pouco de atenção, a gente pode ver piscar as palavras quem e a frase nos levou pouco antes da palavra procurada aparecer debaixo da figura. Para entender melhor o que aconteceu aqui, a gente precisa só prestar atenção na cena seguinte, que começa exibido um carro dirigindo pela neve e logo nos segundos iniciais é exibido uma tela de título chamada Sonhos no banco de trás de um carro. Por que não ter um sonho enquanto você está sendo sequestrado? E assim todo o contexto é criado, pois de acordo com a data, esse momento todo aconteceu depois das mortes da tia, da Nina e da Harmony, o que significa que o grupo de amigos tinha acabado de se reencontrar e estavam começando a se divertir juntos novamente. O local que eles planejavam invadir, com toda certeza, era o fliperama que apareceu algumas vezes nos episódios anteriores, indicando que o local era bastante frequentado pelos jovens da cidade, mas também era um ambiente perfeito para a armadilha do sequestrador. Voltando para a inocente apresentação dos sonhos, cada um dos garotos tem um sonho mais esquisito que o outro. O Jay sonha em convidar a Charlotte para o encontro, a Ruth sonha em lutar com Deus em forma de ventilador gigante, e a Charlotte sonha em estar sendo arrastada por uma criatura bizarra, o que não é muito diferente do que estava acontecendo na vida real. Com um grito exagerado do sequestrador, os 3 acabam acordando dentro de um local escuro à total mercê daquele lunático. O Jay até tenta proteger suas amigas, mas o sequestrador parece muito mais interessado no jogo doentio dele, que é explicado de forma bem direta. Now then, to be blunt with you, you're gonna kill your thief. I came up with this game while I was having my afternoon rest. Don't you find it fun? Taking so long. Oh, that's right, you need motivation, of course. Alright, if you don't, I'll kill all 3 of you. But if you do, your prize will be your life as well as dear Charlotte. É um jogo simples com regras simples. O Jay teria que matar a Ruth para salvar a si mesmo e a Charlotte, e caso ele se recusasse, todos os 3 iriam morrer. O Jay até tenta fingir que vai matar a Ruth para conseguir atacar o sequestrador, o que acaba não dando nada certo quando ele simplesmente tira uma arma do bolso e dá um tiro de aviso. O garoto, vendo que não tinha nenhuma opção, começa a se aproximar de Ruth devagar. Naquele ponto, ele já tinha decidido o que ele ia fazer. Talvez não por tentar ser o herói que iria salvar Charlotte, mas pelo simples desejo natural de continuar vivendo. Então assim, com as lágrimas de desespero de Ruth, o sequestrador tem o que ele tanto queria.
É nesse momento que aqueles com os olhos mais atentos percebem que o sequestrador, esse personagem esquisitíssimo aí, já tinha aparecido antes, mais especificamente no começo do episódio anterior, quando mostra a tia sendo atacada. E aqui a gente pode perceber mais uma conexão se formando. Se esse indivíduo matou a tia e foi o responsável direto pela morte da Ruth, é fácil assumir que ele também teve envolvimento direto com outros desaparecimentos que aconteceram nos anos subsequentes que levariam a Millie a ter interesse no caso de Windsor. Não se preocupe, eu sei que parece um pouco confuso a ordem dos eventos, mas me acompanha que tu vai entender no final. Tudo o que importa no momento é que a Charlotte e o Jay realmente acabaram sobrevivendo ao violento jogo daquele sequestrador, mas é claro que não sem algumas marcas. Na descrição do vídeo a gente tem um link para o site da Township, mas o nosso acesso nos leva diretamente para o diretório com algumas informações específicas sobre o que aconteceu depois desse ocorrido. Apesar de não ser especificado o que aconteceu com o Jay, um dos formulários descreve que a Charlotte foi encontrada pelos socorristas completamente machucada. O seu olho direito tinha sido arrancado com o uso de um objeto e havia uma bala cravada no seu abdômen. A última cena do episódio, então, nos mostra as coisas pela perspectiva da própria Charlotte, depois de acordar no meio da neve junto do Jay. E nesse momento a gente pode notar que existe uma voz dentro da cabeça dela, alguém que a atormenta com a tentação de matar o Jay e se vingar do que era o responsável naquele momento por ter tirado dela a pessoa que ela mais amava. Felizmente, ela não cede à tentação e assim o vídeo termina, com a Charlotte caminhando sozinha sobre a estrada de neve até acabar sendo encontrada por uma equipe de resgate. Antes dos eventos que levaram aos desaparecimentos de Windsor, a gente tem algumas situações que aconteceram, mas que não possuem uma data exata, como por exemplo o que aconteceu com a família do King. Tudo que a gente sabe é que em algum momento do passado ele acabou por matar os próprios pais e foi morto com um tiro da irmã. Esse evento resultaria na Ruth herdando todo o dinheiro da família e mais tarde seria incluída no grupo de amigos da Charlotte. Esse grupo, apesar de a gente não saber muito sobre alguns deles, é composto pela própria Charlotte, pela Ruth, Nina e o Jay. E a primeira vez que a gente vê eles todos juntos é durante a cena do dia 14 de setembro de 1975, que curiosamente acontece no fliperama, que era ponto de encontro dos jovens da cidade. De acordo com o diário da Ruth, presente lá naquele site que eu citei anteriormente, aquele dia também foi marcado pelo primeiro assassinato misterioso em Windsor, já que naquele dia a Nina é encontrada morta na sala dos fundos do local, depois de uma brincadeira de verdade ou consequência com seus amigos. 2 meses depois, no dia 16 de novembro, a Charlotte liga para Ruth perguntando sobre o paradeiro da sua irmã tia, que correu de casa depois de uma discussão. Esse marcaria o primeiro dentre outras dezenas de dias em que a comunidade de Windsor se mobilizou em ajudar a encontrar a garota, o que não traria nenhum resultado até o ano seguinte. No dia 6 de fevereiro de 1976, a mãe de Charlotte e tia, a Harmony Settle, coloca uma ficha no fliperama da cidade e se depara com a revelação terrível de que a sua filha nunca mais seria encontrada com vida. Durante o jogo, diversas animações e textos indicam que a tia foi sequestrada naquele mesmo fliperama e espancada até a morte em uma região próxima, onde foi enterrada em uma cova improvisada. Essa descoberta acaba sendo demais para Harmony suportar, a fazendo retirar sua própria vida naquele dia. O falecimento de tia, Nina e Harmony acabam sendo os principais elementos que levam à separação do grupo de amigos da Charlotte, algo que ficou ainda mais agravante quando as investigações da polícia finalmente levaram à possibilidade de homicídio como uma teoria válida. A partir do dia 7 de fevereiro, cidadãos de Windsor e pessoas próximas à família Settle começam a ser interrogadas, mas nenhuma das informações conseguem trazer alguma resposta concreta para o caso. Em seu desespero, o Bill Settle, o marido da Harmony, encontra uma forma de acessar os sonhos de Charlotte para conseguir ter alguma informação, onde ele descobre que ela de fato sabia de alguma coisa. No dia 26 de dezembro daquele mesmo ano, a Charlotte
começa a se reaproximar dos seus amigos e pela primeira vez depois de um ano, o trio de Charlotte, Jay e Ruth retornam ao fliperama para passar o tempo. No local, sem Ruth e Jay perceberem, Charlotte se depara com um jogo totalmente diferente dos outros presentes no local. Ali ela entra em contato com uma figura que representa King, o falecido irmão da sua amiga, que se dispõe a revelar mais sobre o que aconteceu no passado. Não muito tempo depois, a Charlotte decide conversar diretamente com a Ruth sobre o que ela havia descoberto, e isso faz as duas ficarem próximas o bastante para confessarem os sentimentos que tinham uma pela outra. Chegamos então no dia 15 de janeiro de 1977, dia em que o trio de amigos é sequestrado no fliperama. Jay, para sobreviver ao jogo violento do sequestrador, é forçado a matar Ruth, o que resulta nele e o Charlotte sendo deixados no bosque nevado próximo à região onde eles moravam. O paradeiro do Jay depois disso é desconhecido e a Charlotte é encontrada pelos socorristas com uma bala no peito e um dos olhos arrancados. No geral, esses são todos os eventos que são apresentados pra gente nesse quarto episódio que a gente assistiu até agora. As coisas que não foram citadas aqui ou eram apenas representações artísticas de eventos reais ou simplesmente ainda não possuem nenhum contexto. Mas no geral, é importante ver que boa parte da tragédia ao redor da família Settle é muito bem explicada. O problema é que ainda ficam duas perguntas: quem cometeu esses assassinatos e por quê? A primeira pergunta é bem interessante de se responder porque a série não faz muita questão de esconder essa informação. No jogo testado pela Harmony, é possível ver o nome Louis Eden sendo citado como responsável pela morte da tia, e curiosamente, esse nome também aparece algumas vezes no diário de Ruth presente no site falso que eu citei anteriormente. A primeira vez que Ruth fala dele é no início dos interrogatórios após a morte de Harmony, onde a garota diz estar surpresa pelo fato dele ser amigo próximo da polícia. O outro momento, esse sendo bem bizarro, acontece no dia em que o grupo volta no fliperama pela primeira vez. A Ruth diz que Charlotte ficou sozinha jogando na máquina por um tempo, porque o Louis chamou ela e o Jay para resolverem um problema no cartão que eles usaram. Ele também aparece na lista de pessoas interrogadas no caso da Harmony, mas ele não diz nada muito útil. Mas, por que eu tô me prestando a explicar essa situação só agora? É importante a gente perceber que algumas informações da história são passadas pra gente em formato de jogos, mas apenas 2 desses momentos a gente pode confirmar que foram observados e assistidos por algum personagem da história, que é o contato da Charlotte com o King e da Harmony com a tia. Não é difícil assumir que esses jogos foram modificados para mandarem mensagens específicas para essas pessoas, e quem melhor para fazer algo desse tipo do que alguém que trabalhava no fliperama ou era tão importante lá dentro a ponto de conseguir organizar uma festa de aniversário para sua própria filha. Eu não posso ter sido muito claro, mas Louis Eden era pai da Nina. Não é à toa que em um dos documentos de interrogatório a gente vê o nome completo da garota, Nina Eden. O fato dele ser alguém conhecido pelos moradores e por estar sempre em constante contato com os jovens e crianças da cidade justifica o motivo pelo qual a tia não suspeitou da aproximação estranha dele no dia de seu desaparecimento, e explica também o porquê dele estar constantemente próximo ao caso, seja presente no interrogatório ou se voluntariando para participar das buscas. Mas o que levou ele a matar tia, Nina e Ruth? O que elas tinham em comum? O que aconteceu com Charlotte após esses eventos e como isso tudo pode ajudar no retorno ao caso décadas depois?